Tá me ouvindo? Está melhor. Parece que está melhor, não sei porquê. Melhorou. Aí você consegue se mexer, fica normal. Pronto, aí tá tudo ótimo. Estamos prontas? E já atrasado. Unissex começando! Hoje tem português novo no meu pedaço. Francisca Costa. Francisca é nova, mas tem muitas experiências que a gente quer conhecer, porque ela é advogada, é ativista, é uma pessoa que está ligada ao clima e, principalmente, que eu já olhei para ela assim, com os olhos bem regalados, ela é ligada em pessoas e em respeitar diferenças. E isso é uma coisa que está me chamando a atenção do mundo. A gente falou tanto no nosso primeiro bate-papo sobre clima, mas eu não vou falar nada sobre clima. Deixa o clima para o programa 2. Na verdade, eu quero falar do que está acontecendo com as pessoas. Porque, de alguma maneira, e esse é o tema do programa, as pessoas estão ficando intolerantes. E quando ficam intolerantes, elas ficam intoleráveis, porque elas são muito chatas. A gente não consegue ultrapassar uma capa de falta de boa vontade, eles não são capazes de aceitar nada. Isso acontece com todas as pessoas do mundo, mas com as pessoas que vêm de fora acontece e isso é visível, com as pessoas que são. Não gosto mais de falar de raça, eu acho que raça é um nome que nós temos que ultrapassar, mas que são de cores diferentes, e no Brasil eu acho uma coisa mais intolerável ainda, porque nós somos café com leite. Eu nem sei muito bem dizer o café misturado com que tonalidades de leite, porque nós somos de todas as tonalidades. E ainda assim a gente tem a ousadia de tentar se diferenciar das pessoas por quaisquer motivos. Agora, aqui a gente está assumindo, e aí no Brasil o que eu gosto e acho ruim e acho bom, a gente assume às vezes a difícil tarefa de nomear coisas que ninguém quer nomear. E agora a gente está falando cada vez mais firmemente de que no Brasil se sente preconceito contra pobre. A porofobia é uma vergonha. Qualquer tipo de preconceito eu já acho uma coisa um pouco ignorante, mas assim, de qualquer maneira, eu queria começar por vocês, eu não sei com qual das duas portuguesas nós vamos começar, mas eu queria começar perguntando para vocês duas, por que a gente não percebe que são as diferenças que movem o mundo e a gente tenta se igualar o tempo inteiro? Vai, Francisca. Ah, então, eu acho, da minha perspectiva, daquilo que tenho visto, nós funcionamos por bolhas. Nós procuramos os nossos pares, procuramos pessoas parecidas connosco e ficamos dentro dessa bolha e dessas pessoas parecidas connosco. E então, quando estamos nessas bolhas, é muito difícil olhar para fora delas e perceber quem é que pensa diferente delas. Então, agora, com as redes sociais, isso ainda mais acontece. Nós procuramos e seguimos pessoas que são parecidas connosco, que têm os mesmos interesses que nós, que dizem aquilo que nós queremos ouvir, que têm as opiniões que nós aceitamos e ficamos fechados às outras opiniões. E quando de repente temos alguém que aparece na nossa vida, que sai desta nossa bolha e destas nossas bolhas em que nós estamos inseridos, das duas uma, ou nós trabalhamos muito a tolerância e a diferença para estarmos capazes de ouvir alguém que tem um, uma ideia diferente da nossa e mesmo assim concordar em discordar e perceber que partimos de pontos de partida diferentes, estamos em sítios de vida diferentes e não há como concordarmos em certo assunto e a beleza da diferença é mesmo essa, ou então partimos para a intolerância
porque não sabemos lidar com essa diferença. E porque estamos tão habituados a estar no nosso mundinho de pessoas iguais a nós, que quando damos por pessoas diferentes de nós e que têm backgrounds diferentes do nosso, não sabemos lidar, porque não estamos preparados para o fazer. E eu acho que é muito isso que acontece mais e que tem se acentuado cada vez mais. E num mundo globalizado que agora vivemos e que é tão mais fácil ter acesso à diferença, nós muitas das vezes esquecemos de utilizar esse mundo globalizado em nosso favor e em favor de acesso a essa diferença. E, pelo contrário, fazemos com que nos fechemos ainda mais nas pessoas iguais a nós. Porque acaba que as pessoas estão usufruindo cada vez menos. A gente já chegou aqui na Bahia e já ouvimos pessoas falarem da comida brasileira como uma coisa que elas não queriam provar. Elas estavam satisfeitas com uma comida que elas tinham que mandar trazer quase que de fora, porque não temos esse tipo de comida, não é a nossa comida do dia a dia. Mas as pessoas estão tão trancadas, tem é como se elas carregassem em si mesmas sacos de pedras. Aqui no Brasil, a gente está tendo muitos estudos sobre essa deformidade mental que está surgindo com as redes sociais, que te impede de trocar. Porque a comunicação, Ana, se você não se esforçar, eu vou falar sozinha com a Francisca, eu vou me apropriar dela. Viu? É, com a comunicação humana, ela surge para as pessoas trocarem. E cada vez que você fala, você negocia. Antes mesmo da gente começar a gravar o programa, eu entrei aqui em separado para negociar com você, falar um pouco mais devagar, porque eu acho fim da picada, todo mundo fala português e tem que legendar o português de Portugal. Então, assim, comunicar é negociar. Como as pessoas perdem a nossa maior capacidade, que é estar em coletivo, que é o que fez a nossa evolução ser essa, a nossa civilização é essa, porque nós vivemos em coletivo e falamos uns com os outros, trocamos experiências e queremos ter outra evolução diferente. Quer dizer, a gente está jogando fora essa civilização para achar que a gente vai entrar na aventura de uma nova, onde nós somos sozinhos. Agora, pensa num ser humano sozinho. Uma minhoca pelada, não tem pelo, não é capaz de se defender, não sabe falar, não sabe andar, só faz xixi e cocô, nem mamar sozinho sabe. Como nós vamos sobreviver sozinhos, gente? A nossa verdade é evolução foi feita assim. Vou entrar então. Vou entrar agora sou só eu, agora acabou. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Agora sou só eu, agora acabou. Eu queria somar mais aqui umas coisas que também me fazem pensar. Todos os dias eu penso nisso e tento aprender, resolver esse problema, que é dois aspectos que eu vou somar aqui. Um é que antigamente a gente escrevia à mão, a lápis primeiro e depois safava o que estava errado e depois passava a caneta, enfim. Nós tínhamos formas eu acho, de construir. A gente fazia as coisas e ia melhorando até que elas ficavam, agora está bom, agora é assim, vai ficar, o final é isto. E o computador trouxe coisas maravilhosas, mas trouxe a possibilidade de, isto está mal, apaga, isto está mal, não quero. E as redes sociais e o telemóvel, o celular, ainda pior, porque as pessoas andam ali com o dedo e é um vídeo, é uma foto, gosto, curto, não gosto, apago. Então nós estamos a ficar assim, o que eu não gosto sai e o que eu gosto fica. E é por isso que a gente está a perder a capacidade de negociar. Isto é uma coisa que me está a preocupar, acho que a nós todos. Então, somei com isso e vou somar com outra coisa, que é, eu não sei se vou dizer a conta certa, mas é mais ou menos isto. Os especialistas de comunicação associada ao ensino dizem
que nós devemos dizer mais ou menos entre 4 a 5 elogios ou feedbacks positivos e um feedback corretivo, isto é, você diz, muito bom, que bom, você se esforçou, nossa, que maravilha, que trabalho espetacular e tal. Olha, mas se você fizer de manhã cedo, você ainda vai melhorar mais o seu trabalho. Então, você no meio dos elogios, que têm que ser sinceros, estamos a falar de coisas verdadeiras, não estamos a falar da falsidade. No meio das coisas boas, você dá um empurrãozinho, em vez de dizer, pô, por que você não fez de manhã? De manhã. E a pessoa fica, eu fiz um esforço tão grande. Então, né, já se sabe que este diálogo de elogios e um pouco de uma indicação, uma sugestão, também é uma coisa que eu acho que nós vamos precisar de rever isso na nossa forma humana. O que é que acontece, para terminar? O pessoal do marketing, o pessoal dos grupos que querem dominar a mente, o que é que eles fazem? Vou dar elogios e depois, olha, anda por aqui, anda comigo, anda comigo que eu vou-te dar uma coisa boa. E depois, então as pessoas têm que ter cuidado, porque as técnicas, as coisas que nós aprendemos que eram para fazer bem às pessoas, estão a servir como estratégias de enganar as pessoas. Sim, e o próprio algoritmo, digamos, aquilo que está por trás das redes sociais, está a privilegiar as notícias e os posts sensacionalistas. Tudo aquilo que choque, quer para bem, quer para mal, as pessoas chega mais facilmente às pessoas. Isso faz com que cheguemos muito mais facilmente aos extremos, porque porque estamos a ser alimentados com essa informação. E se estamos a viver num mundo cada vez mais digital e que vive atrás dessa informação digital, se nós somos alimentados de notícias chocantes, de notícias intolerantes também, há mais facilidade de nós criarmos essa ideia de intolerância e de validarmos também a nossa intolerância, que é, afinal, não estou assim tão errado por pensar assim ou por pensar assado. Há mais gente que pensa. E isso também é um problema. Deixa eu falar uma coisa, olha, eu já vou começar. Eu vou entrar por um caminho, mas eu já estou mirando que a gente vai pensar num conselho de US$ 1 milhão, hein? Não explicamos. Não importa, a gente explica na hora. É, é, o que eu quero falar é o seguinte: as pessoas não estão percebendo que, porque elas não estão perdendo tempo em falarem umas com as outras, elas estão falando cada vez menos. Como elas estão falando cada vez menos, elas estão perdendo cada vez mais a capacidade de verbalizar e negociar soluções verbais. Então, sobra muito mais espaço físico para agressividade, para violência, para você partir mesmo para as vias de fato, do que você se sentar e ter a paciência de dizer: olha, você não pode pegar a toalha molhada todos os dias da sua vida e colocar em cima da cama, porque o colchão vai mofar. Então, como é que nós vamos negociar isso? Isso é difícil, porque você é obrigado a ouvir isso desde casa. Eu não estou falando nenhuma grande negociação da direita com a esquerda, não estou falando de polarização, porque isso aí para mim, já é lavagem cerebral nos píncaros. Agora, o começo de tudo está lá em casa, quando você tem que ter paciência para conversar com o seu filho pequeno e ensinar ele a falar, porque ele nasce pronto para falar, mas ele não nasce falando. E como é que você vai resolver? Uma criança pequena resolve toda criança pequena é intolerante. Agora você vê como nós temos tantos adultos imaturos. Uma criança pequena, você tira o pirulito da mão dela, ela vem te dar um tabefe. Aí você tem que negociar, ou ela se joga no chão, faz malcriação, bate perninha, tem muitas coisas que as crianças fazem. Você tem que interferir e dizer: bom, vamos verbalizar a criança para ela se humanizar. E se a gente não consegue fazer isso com os adultos? E olha que coisa patética ter que fazer isso com os adultos.
batendo perninha, dando tapinha. Eu ia juntar a diferença. A diferença, nós habituamos aquilo que a Francisca falou no início, a gente habituou-se a catalogar ou a categorizar como algo que. Hum, e isto vai até a esse ponto de comida. A criança, quando vê um alimento diferente, mas e porquê? As pessoas nunca se perguntaram, porque à volta dela, muitas vezes, quando ela vê um alimento diferente, ela não olha só para o alimento, ela olha para o alimento e para o que os adultos fazem com o alimento. Então, se os adultos dizem, vamos ver se ela gosta de nabo, ela já olha para o nabo, ainda nem sequer provou. Então, as pessoas muitas vezes falam com as crianças, olha aquela pessoa ali, quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa veio de outro lugar, aquela pessoa é estranha. Poxa, isso é começar logo mal, começa logo tudo errado. E E é, a e é gente aí que consome nós vemos. diferente, né? Madonna é diferente, Einstein é diferente, Gandhi é diferente. Se a gente É aí que consegue nós manter uma vemos coisa boa, o quão internalizados estão os nossos preconceitos, que é nós passamos isso para quem educamos sem nos apercebermos que estamos a educar sequer dessa maneira. E quebrar esses preconceitos depois de muitos anos é difícil. Eu acho que muitas das vezes tenho que fazer eu próprio um trabalho para combater, por exemplo, o meu racismo internalizado, porque toda a sociedade me ensinou desde pequena, não foi só a minha mãe, não foi só o meu pai. Aliás, minha mãe e meu pai se calhar não o fizeram propositadamente, mas toda a sociedade e a maneira como a sociedade estava construída me fez ter racismo internalizado nos meus pensamentos, na minha maneira de pensar. Então eu tenho que fazer esse combate ativo para que não deixar que esses pensamentos se apoderem dos meus preconceitos ou da minha maneira de pensar. E eu acho que se as pessoas não tiverem esta informação de que é normal que nós tenhamos uma série de preconceitos internalizados e temos que os combater ativamente, então as pessoas sem essa informação não os vão combater e vão continuar na mesma. E quando são deparadas com esses preconceitos ou quando são atacadas por terem esses preconceitos, querem se defender e nem sequer sabem bem como se defender, porque sempre foi assim, foram educadas assim, toda a gente à sua volta pensa da mesma maneira, o sistema está feito para pensarmos dessa maneira, então parece que se nós pensarmos diferente, somos únicos no mundo e somos um peixe fora d'água. Por isso acho que é importante educarmos para a desconstrução dos nossos preconceitos, porque a sociedade não nos educa a isso. E eu e digo que leva para US$ 1 milhão de conselho, hein? Vai, fala a última então, a vez, gente Ana. no fim, cada uma dá um conselho de US$ 1 milhão. Eu já posso então partir para o meu, que é um pouco isso que a Francisca falou, que é, eu digo muitas vezes, todos somos preconceituosos. Todos somos preconceituosos. Este é o primeiro passo para eu aceitar, começar a trabalhar e a mudar essa minha forma de pensar. E as pessoas muitas vezes, quando ouvem isto, dizem, eu não sou preconceituosa. Então, quando eu digo isso, é sinal que eu não estou, eu não tenho noção. Então, eu ainda estou mais atrás daquele lugar que eu devia estar. Então, aceitar primeiro, o meu conselho é, aceite que é preconceituoso. Ponto 1. Ao aceitar, não é pronto, sou, então posso ser. Não, eu sou preconceituoso ou preconceituosa porque eu aprendi sem querer, a sociedade, a minha família, tudo é um envolvimento, como a Francisca falou. E agora eu estou disponível para me supervisionar, para me vigiar e para me permitir dizer, pois eu não posso fazer isto. E isso não faz de mim uma pessoa pior, porque às vezes eu digo a uma pessoa, olha, a gente está a dizer esta palavra e eu descobri que esta palavra não está boa, não é boa para algumas pessoas, então eu vou tentar evitar dizer esta palavra.
e tu podias fazer a mesma coisa. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Mulher mal amada, bobeou, hein? Mulherzinha, isso é coisa de viado. Pra mãe solteira, já pode casar. Coisa tá preta, cor do pecado. Seu lugar na cozinha. Cabelo ruim, é bonita e inteligente. Inveja branca. E a pessoa fica ofendida, ela não é propriamente com essa sugestão. Essa sugestão dela evitar dizer aquela palavra, ela interpreta como estás a querer dizer que eu sou preconceituosa, que eu não sei o quê, eu que sou uma pessoa tão correta em tudo na minha vida. Então, e é ainda mais complexo, porque a pessoa não permite, sei lá, é como se ela se sentisse atacada por aqui e ela vem com tudo para cima, tipo, então é tudo muito complicado. Então, repetindo, todos somos preconceituosos e todos temos que estar atentos a perceber onde é que erramos. Eu outro dia percebi que a palavra esclarecer, que eu usava imenso, esclarecer tem a ver com clarear, e que não é uma palavra adequada, e não é correta, é desrespeitosa para algumas pessoas. Então eu vou tentar, é desrespeitosa em todos os sentidos, vamos lá. Então eu tenho que tentar mudá-la, mudar, colocar outra palavra. Então eu convido as pessoas a fazerem essa busca diária. Mas só uma nota nisso, Ana. É engraçado que quando nós dizemos, ok, eu vou retirar esta palavra do meu dicionário, se calhar as pessoas à nossa volta dizem, epá, mas tu nem sequer estavas a dizer com essa intenção, tu nem sabias, tu nem sequer tinhas essa informação, porque é que a estás a retirar do teu dicionário se tu nem sequer sabes o que é que ela tinha essa história por trás? Ok, mas agora que eu tenho essa informação, vou agir com isso, porque é essa a questão de estar internalizado e de nós nem sequer notarmos que está nas entranhas da nossa linguagem, dos nossos sistemas, das nossas maneiras de estar. Então, a partir do momento em que temos esta informação, agimos em conformidade com isto e educamos para isso também, para que as pessoas também tenham essa informação. Esse é o seu conselho? Não. Não, não. Não deu o seu conselho, vai. Ok, desculpa, Ana. O meu conselho é empatia, acima de tudo, termos a capacidade de nos pôr no lugar dos outros. E isso falta-nos muito. Nós, muitas das vezes, ficamos no nosso mundinho e esquecemos-nos que aquilo que me trouxe aqui hoje é diferente do que trouxe a Ana Santos, trouxe a Ana Ribeiro. As nossas histórias são diferentes e temos de ter a capacidade de perceber a história do outro e como é que o outro chegou até ao momento em que está a lidar connosco. E por isso mesmo, para além da empatia, acho que uma boa pergunta, se quisermos ser curiosos e se quisermos evitar também preconceitos ou se quisermos destruí-los, é perguntar às pessoas qual é a história delas, perceber o que é que as trouxe aqui. E aí vamos perceber que muitas das vezes há mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. E por isso os meus conselhos é empatia, pôr-nos no lugar do outro e ser curiosos para perceber a história do outro. Bom, o meu conselho de $1 milhão é o seguinte. Está lascada, agora tu tens que dar um conselho de $3 milhões. O que é pré-conceito? É um conceito anterior ao saber, ao conhecimento. Então, eu tenho um conceito de como se vive dentro de um foguete. Porque o conceito que eu tenho é o da minha imaginação, o que eu vejo no vídeo. Eu nunca fui para dentro de um foguete. Eu tenho um pré-conceito. Eu só vou ter um conceito quando eu entrar no foguete. Então, eu preciso entender que todo pré-conceito ele tem a minha ignorância como base. Se eu sou ignorante num assunto, por favor, seja humilde. Você já sabe que você está partindo da ignorância, que é suficiente para você ter um pré-conceito. Você não tem um conceito. O conceito é que te coloca diante do conhecimento. Isso, coisa um.
Coisa dois, à medida que você já sabe que é ignorante, eu sempre me pergunto, e cada vez eu coloco isso mais na minha vida, que é como eu posso fazer bem à humanidade com isso que eu estou fazendo agora? E aí eu imagino friamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou ofendendo a pessoa? Bom, então eu não estou fazendo bem em mim, não. Estou fazendo bem aqui. Que pessoa da humanidade? Eu estou matando alguém? Eu estou batendo em alguém? Eu estou ofendendo? Estou maltratando? Estou sendo indiferente? Estou fingindo que não estou vendo que aquelas pessoas tá ali na minha frente precisando de ajuda? Bom, então, se eu olhar, apenas fazer uma pergunta, como eu posso ajudar o mundo agora aqui? Não precisa de mover céus e terras, mas um movimento. Se eu entregar a minha latinha para o catador, eu estou ajudando o mundo. Pronto, eu não preciso que mude a política do governo. Eu já estou mudando a política, a minha política. Se cada um conseguir mudar a sua política com uma pergunta, a gente começa a pressionar os políticos. É só isso que o mundo precisa, de uma pressão constante e de a gente reconhecer em nós a nossa ignorância, que é suficiente para a gente ter que fazer pré-conceitos. Que as pessoas acham bonito quando a gente fala pré-conceito, mas acham horrível quando a gente fala preconceito. Mas é a mesma coisa, é só uma aglutinação da mesma palavra. Pronto! Quer falar mais alguma coisa rápido? Está passando crédito. Nós em Portugal até dizemos que é uma ideia pré-concebida, né, não é? E outra coisa, isto tudo agora afinal me lembrou que podemos fazer um programa sobre o ego, porque aí a gente tocou muito nisso por causa das situações onde as pessoas. Eu tenho 100 programas para fazer com a Francisca, não se preocupe, ela vai ficar freguesa da casa aqui. Boa, fico feliz, fico feliz. Também adorei. Bom, aqui já passou o crédito, o programa acabou. A gente tem quantos minutos para cair o Zoom?